Bem, boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Pois é, queridos, chegamos a mais um Natal, né? Mais uma noite de 24 de dezembro, pela graça do Senhor, o ano de 2024. Que nós possamos nos alegrar em Cristo, Rei dos Reis. Esse Senhor que veio até nós, é o Deus conosco, é o Deus Emmanuel. E estamos aqui como igreja para juntos celebrarmos a vida em Jesus Cristo. Não apenas o nascimento, mas também toda a trajetória, toda a missão de Cristo. Amém? Eu quero iniciar esse culto com os irmãos nessa terça-feira. Quero convidar vocês a colocarem em pé. Nós vamos orar ao nosso Deus. Depois vamos ler um texto que estará relacionado à palavra que Deus vai falar conosco nessa noite, vai trazer aos nossos corações. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos, levar os nossos pensamentos ao Senhor. Pai querido, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela graça do Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam em todo o tempo. E nessa noite estamos aqui porque a Tua misericórdia se renovou. Muito obrigado também, ó Deus, porque o Senhor colocou em nosso coração o desejo de Te adorar, de Te bendizer. Deus querido, venha mesmo sentir, ver, ó Pai, a adoração de cada um aqui que se transformará ou se transforma em uma só adoração, porque a igreja é una, ela vive em unidade. E quando, Senhor Deus, nos reunimos aqui em nome de Jesus, estamos com um único objetivo, que é adorar o único Senhor, o único Deus que deu a vida por nós. Pai amado, receba o nosso louvor nesta hora, Senhor Deus. Venha, Deus mesmo, perdoar os nossos pecados, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de mais um ano, Senhor Deus, reunidos, adorarmos a Jesus, o Senhor do Natal, que cumpriu a missão colocada lá antes da fundação do mundo, quando o homem também se rebelou contra Ti. O amor do Senhor não se esvaziou, o amor do Senhor não sumiu. E o Senhor enviou o Seu Filho amado até nós. E nessa noite, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por isso. E que este culto, Deus, seja mesmo para Ti, Deus. Qualquer intenção, Deus, no nosso coração, seja negativa ou muito efusiva, ao ponto de colocarmos nós à frente, tudo caia por terra, em nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que deve estar acima de todo nome. E estamos aqui não por causa de pessoas, ou não estamos por causa de pessoas. Se for assim, Deus venha nos perdoar, Pai. Nos perdoar e nos coloca no Teu caminho, o vivo caminho, que é Cristo Jesus. Receba nosso louvor nesta hora, Pai. Amém e amém. Querido irmão, abra a palavra de Deus. Um texto, como eu disse, que fará parte da palavra que vamos receber do Senhor nessa noite. Abra no Salmo 22. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Como eu disse domingo, não sei se muitos irmãos prestaram atenção e eu tive a curiosidade de ainda procurar ver isso, mas é um ano onde a gente tem, as igrejas têm recebido mensagens, sim, acerca de Jesus e tudo mais, mas não, curiosamente, baseada na história ali do nascimento de Jesus, mas sim no contexto bíblico, que sim, aponta sempre para Cristo Jesus. E é isso que o Salmo 22 fala. Ele aponta para Cristo como servo sofredor, aquele que veio cumprir a missão de Deus. Salmo 22, vamos ler de forma alternada, eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem os pares. Vamos ler conforme a revista é atualizada. Se você não tem, está projetado aqui para facilitar para a gente e lermos de forma uníssona. Diz assim a palavra de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Os nossos orais confiaram em Ti, confiaram em Ti.
a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiamos no Senhor e ele salve, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me cuidei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Tu és o meu Deus. As palavras descritas aqui, interessante que foram descritas por Jesus também quando estava no ato da crucificação. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ao mesmo tempo, o salmista Davi, ele não vai mudando a história, mas ele vai falando da confiança em Deus. O nosso Deus está sempre, sempre conosco. Vamos adorar o Senhor com o hino agora do nosso inário, hino 240, que é um convite a estarmos exultando, adorando o Rei dos Reis. Vamos adorar o Senhor. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou, e entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa a divindade, quão gloriosa a humanidade. Salve Cristo Emanuel, luz do mundo, Deus fiel. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta, intercessor, louvem todos ao Senhor. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Glória ao Senhor. E no nosso inário 144, que segurança tem em Jesus. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história
história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim, inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Jesus, em tua presença, agora sim, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, Senhor, e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Você pode se assentar. Essa é a segunda data mais importante para o cristianismo. Embora Natal signifique o nascimento de Jesus. E todo ano eu falo isso. A primeira data é a Páscoa. É a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. É a data mais importante porque é a missão. Se cumpre tudo lá. Mas o Natal foi necessário para que... E é uma data importante porque significa um nascimento. E hoje eu estava assistindo um vídeo e até compartilhei, não sei se no Insta, mas também no Face. No Face eu sei que os mais antigos, mais do Face, né? Insta ainda é um terreno meio, para mim, não tão recente, mas não desbravo tanto assim.
Mas o presidente da nossa igreja, ele falou de uma coisa muito interessante. Eu confesso que eu nunca tinha pensado que o advento, falou do Natal, mas ele falou do ano todo, sobretudo do advento, é um pré-natal. Pré-natal. Como se fosse assim uma realidade para nós vivermos diariamente. O Natal deve ser um tempo de cuidado, de preparo para a missão de Deus, que é também a missão da igreja. Prepare-se. Jesus está voltando. Pré-natal. Eu quero convidar você a continuar a mensagem já iniciada aqui nessa noite, cantada e lida já no Salmo 22. Agora, convido você a ler o Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. Salmo 24. Esse salmo é maravilhoso. Até cantado, né? Sobretudo o finalzinho, acredito que você vai lembrar. Tem um cântico aí, bem antigo, que tem essa última parte do Salmo 24. Diz assim: Ao Senhor pertence toda a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Esse texto também faz parte da nossa palavra nessa noite. Contudo, a palavra ela está centralizada no Salmo 23. Voltemos para o Salmo 23, que nós literalmente pulamos, mas porque é a mensagem de hoje. O Senhor é o meu pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero aqui dar as boas-vindas, saudar aqueles que nos visitam nessa noite. E o irmão Salvador que está aqui conosco, né? Deus abençoe, seu Salvador, que está aqui conosco, em nome de Jesus. Deus possa abençoar a sua vida. Também a Thalia está aqui conosco. Já teve domingo, né? Passado. Sempre bem-vinda. Também presbítero Luan. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Toda a igreja aqui reunida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós lemos, Senhor Deus, a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva, é eficaz, que ela toque no nosso coração. Que ela não traga apenas a emoção, Deus. A emoção é muito legal, nos tira às vezes de um estresse momentâneo, mas se não for tocada pelo Teu Santo Espírito, ela será apenas um momento bom. Não vai passar disso. E se não vier o tratamento do Espírito, não haverá continuidade, nem razão de existir. Então fala no nosso coração, nos molda. Por favor, Espírito Santo do Senhor, nós compreendamos a mensagem do Natal. Mais uma vez nessa noite nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos esses 3 salmos não por acaso, porque eles estão dentro de uma sequência não é doutrinária, mas uma sequência temática
E esses salmos são salmos conhecidos como salmos messiânicos. Pois é, salmos, não existem apenas profetas messiânicos, como Isaías e outros, que anunciavam a Cristo, como nós pregamos domingo à noite. Mas existem salmos messiânicos, e aqui, o 22, o 23 e o 24, apontam para Cristo. O primeiro salmo que lemos, o Salmo 22, aponta para a missão de Jesus. É quase que Isaías 53, ou na verdade é um Isaías 53, de uma forma poética, digamos assim. O servo sofredor, aquele que viria e daria a vida pela igreja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai para o matadouro, para morrer por nós. O Salmo 22 fala literalmente o que ele fala no primeiro versículo, que você sabe de cor. Como é? Vamos lá, o Senhor... Ninguém sabe. O Senhor é o meu pastor. Então vem falar do sacerdote, o pastor. Jesus é a figura do pastor, do bom pastor, do verdadeiro pastor, que está com o seu povo. E o último salmo fala de Jesus, o Messias. Não o Messias que viria ali naquela... cumprir a missão de vida entre os homens e morrer pelos homens, mas agora o Messias que viria. É uma mensagem escatológica, está falando da segunda vinda explicitamente de Jesus, que é o que nós esperamos. É o que eu e você almejamos. Eu e você esperamos. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Esse Rei virá. E a igreja deve cantar. Levantai, ó portas, levante a sua cabeça. Olhe para o céu. Jesus virá entre as nuvens, voltará para buscar a sua igreja. O Salmo, ele canta isso para a gente cantar, para a gente adorar o Senhor. Mas o Salmo 23 é onde eu quero me deter a palavra nessa noite. E o Salmo 23, ele fala dessa boa notícia. Da continuidade do que diria o Salmo 23, do que disse o Salmo 22, mas falar dessa caminhada do Deus conosco. Essa caminhada do bom pastor conosco. Esse Deus que veio, habitou entre nós, mas caminha ainda entre nós. E por isso a palavra nessa noite é dessa notícia que é boa, boa nova, boas novas de grande alegria, que é para todo o povo. É a notícia de que eu posso caminhar sem medo, sem temer o futuro, porque o Senhor virá. Essa é a mensagem. O Senhor virá. E Ele vem para nos salvar. O Salmo 23 diz justamente isso para nós. Como a gente pode viver sem medo das questões que podem vir diante de nós amanhã ou neste momento. Nós devemos viver sem medo, porque o Senhor é o meu pastor. E o Salmo vai versar sobre isso. Confie em Deus. Não tema. Não temas. Então eu penso, irmãos, que a mensagem do Natal ela é essa também para nós. É muito legal a gente trocar presentes, né? Muito daqui a pouco vão ter uma ceia maravilhosa, alguns não terão. E a gente tem que se preocupar com isso, orar pelas pessoas, procurar auxiliar as pessoas. Eu fui visitar uma pessoa no sábado, mais pessoas na verdade, não da igreja. E a gente procurou ajudar, uma delas a gente pediu ajuda para o conselho, e a pessoa ficou tão feliz, tão alegre. E isso nos emociona, mas eu pensei, isso não pode ser apenas emoção. Tem que ser algo genuíno, que seja um culto a Deus, aquela atitude nossa. A boa notícia, não podemos ter medo. Então é muito mais do que uma ceia, uma reunião familiar bonita, gostosa. A gente tem que aproveitar isso mesmo, esse tempo, mas com este cuidado e com essa bênção. O pastor está com a gente. Jesus, o pastor, está com a gente. Por isso eu tenho uma família, por isso eu tenho um lar, por isso eu tenho uma igreja, por isso eu tenho, conto com toda a sorte de bênçãos do Senhor. Ainda que eu passe por momentos difíceis, o Salmo fala isso, não vou temer, porque o Senhor está comigo. Então por que eu não tenho que ter medo, ou não preciso ter medo do amanhã? Por que eu não preciso ter medo de questões que vêm, ou podem vir para a minha vida, para a sua vida, daqui, quem sabe, algum instante? Por que eu posso viver assim? O cristão tem que ter isso no seu coração. Porque Deus é o nosso pastor. Por isso mesmo não tem que temer. O versículo 1 nos aponta isso. O Senhor é o meu pastor. De nada eu tenho falta. Talvez uma tradução mais literal seria assim. De nada eu tenho falta. Porque justamente Deus comanda tudo na minha vida. Ele está à frente das minhas decisões.
Lembra-se do estudo de domingo de manhã? Não sei quantos dos irmãos estavam aqui, boa parte estava, mas nós falamos sobre a soberania de Deus. O salmista vem declarar isso para nós. Esse Deus soberano está cuidando de tudo. O bom pastor, que é Jesus, é o Deus soberano. Ele está tomando conta de todas as coisas. Esse Deus não muda. Jesus não muda. Ele não muda. O Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus incausado, quer dizer, não precisou ter uma causa para que ele existisse, não precisou ter uma causa para que ele criasse as coisas, ele apenas fez pelo seu próprio desejo, poder e autoridade. E ele é um Deus ingovernado. Dizer que Deus é soberano significa dizer que ele governa a todas as coisas. E João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito. E é necessário ou importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você cantou aqui Jesus e tua presença, você se reúne aqui na presença dele, você está dizendo: o Senhor governa a minha vida. Eu não governo a sua presença, ao Senhor. Estou aqui só para te adorar. Só para te adorar. Ele é o Deus soberano. Por que ele é soberano? Por que ele é o nosso Deus pessoal? Por que ele está tão próximo de nós? Porque essa figura do pastor traz proximidade. Jesus, ele veio até nós para ser justamente esse, porque ele é justamente esse Deus conosco. Ele é justamente esse Deus Emanuel. Ele é o meu pastor. Porque ele está ao meu lado, porque ele está à minha frente, porque ele está atrás de mim, porque ele está me sustentando, porque ele está me protegendo. E por isso mesmo, eu de nada eu tenho ou eu sinto falta. Nosso Deus não é o Deus dos filósofos. Quando nós olhamos para Nietzsche e outros filósofos, que colocam lá aquela ideia, né, do Deus que morreu e o homem como super-homem. Deus morreu. Interessante que o cristianismo enveredou por isso, boa parte pelo menos, porque, de fato, se você olhar biblicamente, você tem o relato da morte do Filho de Deus. Essa é uma pergunta que a teologia tenta responder e gera mais encrenca ainda, e nós não damos conta de responder. O fato é que esse Deus ressuscitou. Ele vive para, como cantamos aqui, revivermos, renascermos. Rei, profeta, intercessor. Assim é o Deus Emanuel, assim é o Deus conosco. Ele é o Deus presente, é o Deus que se fez carne e que triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte. Ele é o Deus Emanuel. Em segundo lugar, vimos aqui porque Deus, ele é o nosso pastor. Por que eu não preciso temer o amanhã? Porque ele é o meu pastor. Nós temos um pastor conosco. Essa verdade dita por Davi aqui. Em segundo lugar, eu não tenho motivos para temer amanhã, porque eu preciso desse pastor. Por isso eu não tenho. O próprio versículo 1 já também traz essa verdade para nós. Quando nós falamos de um pastor, logo tem a figura das ovelhas. Não é verdade? E a gente vê, a nossa região parece estar despontando nesse tipo de meio de produção, né? Agropecuária, criação ovina, mas eu vejo que a ovelha precisa de pastor. A ovelha que tem o cuidado direto do pastor, ela é diferenciada. Não é verdade? Alguns chamam de sistema confinado, semi-confinado. Ela precisa de um pastor. Por quê? Por que a ovelha precisa do pastor? Por que a igreja precisa de Jesus como pastor? Porque nós somos frágeis, nós precisamos. Não entenda a fragilidade de acordo com o que o mundo está pregando hoje, né? Aquela ideia meio woke lá, que você já sabe o que é, nós já pregamos. Não entenda nesse sentido. Frágil porque nós somos suscetíveis ao pecado. E justamente disso nós precisamos mais e mais do Senhor, para sermos tratados pelo Senhor. E veja a expressão que ele usa nesse texto. A tua vara e o teu cajado me consolam. São ferramentas que o pastor
o bom pastor usa para te colocar no prumo, para nos colocar no prumo e para nos edificar. Edificar o seu rebanho, a sua igreja. Edificação tem a ver com construção, mas os termos podem ser usados também no nosso caso, sem dúvida, porque trata-se da igreja de Jesus. A ovelha precisa do pastor porque ele é vulnerável, não apenas é frágil, mas ela é vulnerável. Nós todos somos vulneráveis. Não adianta você... Eu acabei de citar aqui, filósofo, não nos aprofundamos muito nisso, fizemos isso em outros momentos, mas quando o cristianismo ele se enveredou para beber dessas fontes, deixou a palavra e foi para um lado mais filosófico, mais carnal, mais gnóstico, ele se rendeu a essa questão humana, totalmente humana, totalmente. E deixa toda a divindade, deixou todo o senhorio de Cristo de lado. Nós precisamos do pastor porque somos vulneráveis. A nossa mente, irmãos, não dá conta. Nós não damos conta de pensar as coisas que hoje estão acontecendo sobre família, por exemplo. Aos nossos olhos é inconcebível muitas coisas e a luz de Deus, luz da palavra de Deus também é. Então nós temos que ir para a palavra e entendermos que nós somos vulneráveis e se nós não bebermos da palavra, não nos alimentarmos da palavra, nós certamente cairemos também em muitos desvaneios que o mundo pode trazer para a gente. O mundo jaz no maligno, eu falo. Mas por que nós precisamos de um pastor? Porque se o Senhor não for o nosso pastor, nós podemos terminar a vida de forma desoladora. Se Deus não cuidar de nós, se o bom pastor não estiver com a sua igreja, o nosso destino é a morte eterna. Não é? Tem até um Salmo 23, não sei se você já ouviu, tem a impressão que eu já li aqui alguns anos atrás, essa mesma ilustração, que é o outro Salmo 23. É uma paródia, né, do Salmo 23, mais ou menos assim, é assim. Diz assim: eu sou o meu próprio pastor, estou sempre em necessidade. Eu cambaleio de shopping em shopping, de psiquiatra em psiquiatra, buscando alívio, mas nunca o encontro. Eu me arrasto pelo vale da sombra e da morte e caio em pedaços. Eu temo qualquer coisa, desde pesticidas a fio elétrico, e estou começando a agir, e podíamos falar até carro elétrico hoje, né? E a agir como a minha mãe. Vou às reuniões semanais do grupo e acho-me cercado de inimigos. Vou para casa e até meu peixe dourado me faz carranca. Unjo a minha cabeça com uma dose extra de Tilenol, daqueles mais fortes, e o aquário do meu peixinho transborda. Certamente que a miséria e o infortúnio me seguirão e eu viverei em autodesconfiança pelo resto da vida solitária. Depois eu mando lá no grupo, se você quiser, para você refletir nisso, para nós refletirmos. Mas aqui, este outro Salmo 23, ele traz um pouquinho do oposto, o oposto do que é o homem sem o governo do Deus soberano. Sem o governo desse bom pastor. E a palavra nesse meio de pregação nessa noite é: quem é o nosso pastor? Quem é o meu pastor? Quem é o seu pastor? Então, em terceiro lugar, por que nós podemos estar satisfeitos com o nosso pastor Jesus Cristo? Por quê? Porque é dele que nós estamos falando. O próprio versículo 1 responde. Porque ele já provou que nos ama. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. De nada eu tenho falta. O Salmo 23 nós lemos, se fôssemos resumir, já fizemos isso, mas a palavra é: o Senhor vive por nós. O Salmo 22, lido primeiramente, ele diz que ele morreu por nós. O Salmo 24, que ele voltará pela igreja. Voltará por nós. Por isso, e somente isso, esses motivos já deveriam ser os motivos principais para a gente dizer: estou satisfeito com Jesus. Por isso estou seguro nele. Que segurança eu sinto nele. Seguro estou, não tenho temor do mal, porque Jesus está comigo, ele vive por mim, ele morreu por mim, ele voltará por mim. Mas esse Salmo 23 traz outras verdades aqui importantes, além dele ser o soberano pastor. Fala que esse Senhor, além do cuidado, e essa é a principal mensagem, mas fala que o Senhor traz provisão. Provisão. Ele diz: em verdes pastos me faz repousar,
e me conduz a águas tranquilas. Não vai faltar o que beber, não vai faltar alimento, não vai faltar cuidado de Deus, não vai faltar o próprio Deus restaurando o nosso vigor. Por quê? Quando a gente olha para os nomes de Deus, e ele tem vários nomes, pelo menos no Velho Testamento, não quer dizer que sejam outros deuses, né? Mas ele é o próprio Deus, tem diversos nomes. E a gente pode falar isso para Jesus, porque ele é o Trino Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor. E já que esses 3 salmos falam de Jesus, Jesus é o Yahvé Roi. O que quer dizer isso? Ele é o meu pastor pessoal. É isso que Davi está falando aqui. Roi é o meu pastor. Yahvé Roi é o meu pastor. E eu não tenho falta de nada. Jesus é o Jiré, Jeová Jiré, como você preferir ouvir. É o pastor que provê as minhas necessidades. É o Deus provedor. Jesus é o Yahvé Shalom, a paz de Deus. Ele provê a paz. É o pastor que me faz descansar mesmo no vale da sombra e da morte. Ele está lá comigo na jornada da vida, seja no momento bom ou no ruim, Ele está comigo. E ainda Jeová, o Yahvé Rafá, o pastor que sara, que cura as nossas feridas, cura as nossas enfermidades, cura as nossas doenças. Esse é Deus, esse é o nosso bom pastor. O nosso bom pastor Jesus Cristo é o Yahvé Tsekenu. É o pastor que justifica e nos perdoa por conta do amor dele, o amor que ele tem para conosco. Mas ele também é o Yahvé Shammah, é o pastor que caminha conosco no vale da morte, literalmente. Por fim, ele é o Yahvé Nissi, o pastor que nos dá a vitória. Ele é o Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. O Senhor estendeu as suas mãos para mim e me deu a vitória. Jeová Nissi, Jesus, Yahvé Nissi. Mas eu quero encerrar essa palavra, meus queridos irmãos, concluindo, dizendo o seguinte: essa notícia que o Natal nos traz é a boa notícia do bom pastor. É a notícia que nos possibilita viver o amanhã ou daqui a pouco sem ter medo. Não podemos ter medo, que você não tenha medo, irmão, do que possa acontecer na sua vida. O Senhor está conosco e só Jesus nos traz, sabe o quê? Provisão completa. Só Jesus nos traz descanso, só Jesus nos traz direção, só Jesus traz a justiça real e verdadeira, porque Ele é justo, Ele é justo. Só Jesus, como diz aquele hino, traz paz no vale. Haverá paz no vale para mim, porque Jesus me possibilita isso. Só Jesus traz vitória contra os inimigos. Só Jesus traz alegria transbordante. Só Jesus é a companhia para a vida toda. Meus amigos podem faltar, a família pode faltar, mas Jesus nunca vai faltar. O Senhor, a bondade dele, diz o Davi, né? Certamente que a bondade dele me seguirão todos os dias da minha vida. Mas também, meus irmãos, só Jesus traz a certeza do céu. Só Jesus traz a certeza do céu na hora da morte. Eu queria que você lesse comigo o último versículo do Salmo 23, se pudesse projetar ali. A Sara já faz a introdução. Bondade, todos juntos, vamos lá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O nosso pastor faz isso. Que ele não falte na sua vida. E ele não falta, mas que você e eu possamos ter essa certeza. Que a bondade dele certamente nos acompanha. Você pode se colocar em pé? Você podia fechar seus olhos e declarar ao Senhor esta oração. Oh Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Ó Senhor, Tu és fiel, Pai. Em todo tempo Tu és tão bom. O Senhor é o nosso pastor. Queremos declarar isso, Deus, esse final de ano em 2025. Eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode não ter certeza de muita coisa. Você pode não ter certeza do sentimento de um para o outro. Você não consegue ter essa certeza certa mesmo. Desculpa aí a redundância, mas da bondade de Deus nunca duvide. A bondade do Senhor é com o seu povo. Amém? Nós vamos orar. Eu sei que oração de intercessão a gente faz geralmente no meio do culto, mas nós temos alguns motivos para orar e para agradecer. Agradecer porque Deus nos abençoou. Chegamos a mais um dia 24, né? Um ano de talvez ferrenho para muitos, muito bom para outros, difícil, mais ou menos para uns, para outros. É assim a vida, né? Mas Deus sempre esteve conosco. Louvamos ao Senhor por isso. Vamos orar por irmãos que estão precisando da cura, do agir de Deus. Eu coloquei no grupo ontem, mas desde sábado já estamos conectados nessa situação. O reverendo Levi, ele fez alguns exames. Todo mundo se lembra que há 2 anos atrás, quase 3, ele fez o tratamento de câncer, né? Fez quimioterapia e tudo bem, foi curado, graças a Deus por isso. Mas aqueles exames periódicos, no último que ele fez, deu uma alteração de plaquetas. E hoje teve a notícia, né, que está com leucemia. Então estejamos orando pelo pastor Levi, né? O presidente, pastor da igreja de Sengés, já 20 algumas coisas, né? 25 anos por aí. E presidente do nosso presbitério, 5º mandato, 4º, não sei, né? E agora ele assumiu porque o reverendo Amin também está de saída. Então oremos pelo pastor Levi. Amém? Alguém mais tem um pedido de oração aqui? Olha que bênção a gente orar no Natal, né? Tem algum pedido, irmãos? Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós estamos aqui, Deus, com muita alegria, satisfação, porque temos Jesus. Um cântico que cantávamos há muito tempo atrás dizia: satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer, e não há mesmo, Senhor Deus, não há melhor prazer, maior prazer do que termos a Jesus, do que termos o Senhor. O Senhor é o nosso bom pastor. Oh Deus querido, e como pastor nós pedimos nessa noite, Deus, o teu cuidado, ó Deus. Pedimos o cuidado do Senhor, que de fato nós possamos sentir a cada dia o amor do Senhor
sobre nós, sobre a sua igreja, Pai. E que o ano que está próximo de nós, já podemos dizer nesta noite, será um ano repleto da presença do Senhor. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada vamos sentir falta, mesmo que em momentos difíceis nós possamos também declarar, não com palavras, não com canções apenas, mas no dia a dia, na prática da vida, possamos, ó Deus, testemunhar o que o Senhor tem feito. Como foi nesse ano, muitas oportunidades tive e louvado seja o Senhor, pudemos cumprir isso, Deus. Dizer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o teu santo nome. Pai, a tua bênção esteja sobre a tua igreja aqui, Senhor Deus. Sobre cada membro, cada líder, Senhor Deus. Restaura mesmo, Deus, a centralidade que é Cristo, o Natal em nossas vidas. Eu peço, Senhor Deus, agora, que o Senhor esteja agindo, ó Pai, na vida do reverendo Levi, teu servo, pastor da igreja de Sengés. Abençoa ele, ó Pai, nesses momentos que teve essa notícia não agradável, sabemos disso. Mas peço, ó Deus, ao Senhor, a tua visitação. Sabemos que aquela igreja está orando, as igrejas do presbitério estão orando. Estamos, Deus, unidos, Deus, numa única fé, em unidade de propósito, agora diante do teu altar, Senhor. Quem sabe em momentos diferentes, mas no mesmo propósito, entregamos essa vida diante do Senhor. E pedimos a restauração, Deus, a cura, para que ele possa cada dia mais, como servo do Senhor, levar a tua palavra. Dá, Deus, também ao irmão e irmã aqui, que quem sabe tem alguma situação, não na mesma área, ou na mesma, mas outra situação, que precisa do teu agir, Senhor Deus. Pedimos a tua bênção, o teu toque, Senhor Deus, agora. Fica conosco, Senhor Deus. Que o nome de Jesus, a verdadeira mensagem do Natal, possa estar em cada coração. Possamos em família, no momento de cearmos, no momento de estarmos em confraternização, Senhor, que o teu nome seja exaltado. Tenhamos momentos alegres, mas em tudo esteja o Senhor. Assim nós oramos, Deus, agradecidos por mais essa noite e por cada vida aqui. E o Senhor abençoe para os nossos visitantes, o seu Salvador, a Thalia, o Luan, toda a igreja, a irmã Rosângela que está aqui, toda a igreja reunida nesta noite, seja abençoada, não apenas neste Natal, mas para todo sempre. Amém. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a presença, a ação do Espírito Santo do Senhor, esteja, Senhor Deus, sobre cada vida, não apenas neste Natal, mas até a vinda do Senhor. Amém e amém. 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 Irmãos, um Feliz Natal a todos, que Deus abençoe, mas é claro, vamos estarmos nos cumprimentando aí, desejando um Feliz Natal a todos. Deus abençoe. Noite de amor.